E se Guima não foi realmente destruído no final de Guerreiras do K-Pop, imagina só, a luta acabou, a Rumi assumiu o controle, o sistema do Rumon caiu e tudo parecia resolvido. Mas e se o que a gente viu foi só o começo? Bora descobrir? Fala pessoal, aqui quem fala é o Davi, e no final do primeiro filme, o Guima vira fumaça e some. Nenhum corpo, nenhuma prisão mágica, nada, só um puff dramático. E a gente sabe, se não teve corpo, não teve morte. Clássico. Agora pensa comigo, e se ele não morreu e só passou adiante? Tipo, e se ele deixou a parte do poder dele dentro da Rumi? E faz total sentido. Ela foi a única que resistiu aos poderes dele, a única com força suficiente para enfrentá-lo, de igual para igual. Mas e se essa força veio porque eles estão conectados? Porque parte dele vive dela? No segundo filme, isso poderia começar com ela tendo pesadelos estranhos, visões que parecem memórias, mas não são delas, emoções que vêm do nada, raiva, medo, desejo de controle. Aos poucos ela começa a perceber que Guima pode ter deixado mais do que só um trauma, ele deixou uma herança sombria. Enquanto isso, a equipe das caçadoras estaria passando por uma nova crise. Sem o sistema do Rumon, as emoções de todo mundo estão descontroladas. Algumas meninas começam a manifestar poderes que não tinham antes, outras que antes eram calmas e focadas agora estão surtando no meio das missões. E aí, surge a pergunta, será que o Rumon era só uma prisão ou era também uma proteção? E o caos começa a crescer. Novos demônios aparecem, mais agressivos e mais humanos. Eles falam, sentem, lembram. É como se o próprio sistema de repressão emocional tivesse criado uma geração de monstros conscientes que agora querem vingança. A Celine, que todo mundo achava que tinha sumido, reaparece, só que dessa vez com um discurso completamente diferente. Ela diz que errou, que tentou controlar o Guimar, mas que agora entende que a única forma de salvar o mundo é destruindo a fonte do caos, a própria Rumi. Imagine esse momento, a ex-mentora virando inimiga, a protagonista sendo caçada e a equipe dividida entre proteger a Rumi e obedecer a Celine. Um conflito interno pesado, tipo, quem que a gente deve seguir? Se fosse vocês, quem vocês seguiriam? A Rumi, que é a protagonista, ou a Celine? Mas calma que piora. Lembra dos Saja Boys? Aqueles que viraram fumaça rosa na luta final? Eles não morreram, eles voltam, mas dessa vez não como vilões. Eles aparecem com uma informação bombástica, o Guima era só um avatar, um pedaço de algo muito maior, um antigo espírito que se alimenta do desequilíbrio humano. E adivinha, esse espírito está prestes a despertar por completo, e a Rumi é a chave. Ou seja, enquanto todo mundo achava que tinha vencido, na verdade só tinha acordado um problema ainda maior. E a verdadeira ameaça nem começou, o primeiro filme foi só uma introdução. E aí o segundo filme vira uma corrida contra o tempo, a Rumi lutando contra o que está crescendo dentro dela, as caçadoras tentando se manter unidas e a Celine disposta a tudo para impedir que a história se repita, e os Saja Boys revelando mais sobre o passado sombrio do sistema. E agora vamos falar da irmã do Jinu. No primeiro filme ela era só uma vítima, mas agora ela volta treinada, decidida a virar caçadora, só que com uma visão própria de justiça. Ela não quer proteger, ela quer punir. Ela começa a rastrear qualquer pessoa que tenha traço de energia demoníaca, mesmo que essa pessoa nunca tenha feito nada de errado. Imagina um choque quando ela se vira contra a própria Rumi. Você tem o Guima dentro de você, eu sei disso, e eu vou acabar com isso antes que comece de novo. Pronto, temos mais um conflito. Rumi sendo caçada de todos os lados pela mentora, pela nova geração e pelo passado. E só piora, porque a Rumi começa a mudar. Ela fica mais impulsiva, mais poderosa, mais perigosa. E o público começa a se perguntar, será que ela vai aguentar? Ou será que vai acabar virando o que mais lutou para destruir? O final do segundo filme pode ser bem simbólico. Ao invés de uma batalha final cheia de explosões de luta interna, dentro da Rumi, um confronto mental entre ela e a entidade que quer dominá-la. E cara, se fizerem isso bem, dá pra deixar a gente com o coração na mão. Imagina ela lá, no escuro, com a versão demoníaca dela falando, você me criou com cada sentimento que tentou esconder, eu sou você. E aí ela precisa escolher, ou ela se aceita por inteira, até o que dói, ou ela continua repetindo o ciclo. E é isso. No fim das contas, Guerreiras do K-Pop 2 não precisa ser só uma continuação da porrada e efeito visual. Pode ser sobre crescimento, trauma, aceitação. Pode ser sobre entender que sentir não é fraqueza e que o verdadeiro poder está em reconhecer as próprias sombras. Também podemos ter mais respostas sobre os Saja Boys, de onde eles vieram, como eles se tornaram demônios, mais do passado da Rumi, mais do passado das outras personagens e até da Celine, como a Celine se tornou uma guerreira do K-Pop. A gente também pode saber
saber mais sobre os pais da Rumi, os seus passados, e a Rumi inclusive pode descobrir que foi a Celine que matou a sua mãe. Mas tudo isso pode ficar para um terceiro filme, bora descobrir. Mas assim, também pode ter luta de tirar o fôlego, né? Caçadoras versus Celine, Rumi versus a irmã do Genu, os Saja Boys no meio e todo mundo quebrando tudo. E os fãs, como é que ficam? E aí, você assistiria esse filme? Porque se esse roteiro sair do papel, eu vou acampar no cinema. Muito obrigado por assistir até aqui e fui!